Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 1º de setembro de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Você costuma abraçar as diferentes oportunidades de atuação na medicina veterinária? Já parou para pensar que o contato com a diversidade possibilita o encontro com sua área de afinidade? No papo de hoje, eu converso com Vinícius Ribeiro, médico veterinário graduado na Universidade Vila Velha, com especialização em clínica cirúrgica, mestrado em ciência animal também pela UVV e que atua em teriagenologia, pesquisa veterinária e sinotecnia. Ele compartilha como foi o processo de descoberta da sua área de afinidade ao explorar diversas possibilidades de atuação da medicina veterinária e conta como é sua rotina e como ele se estruturou para começar a atuar nessa área que tem cada vez mais destaque na nossa profissão. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria de começar te perguntando se você sempre teve intenção, já esse desejo de trabalhar na área de reprodução animal, ou isso veio surgindo ao longo da sua graduação? Acho que a grande maioria dos estudantes de medicina veterinária entra na medicina veterinária porque gosta de animais, né? Então, sempre adorei animais, na infância toda. Sempre tive, e quando eu prestei vestibular, todas as graduações que eu tentei era voltada a alguma coisa para animal. Zootecnia, biologia, medicina veterinária. E no decorrer da graduação, a gente vai tendo contato com diversas áreas, né? Aí você fica apaixonado por grandes, ao mesmo tempo você fica apaixonado por pequenos, e aí quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu acabei experimentando de tudo um pouco, assim, de cada área, que eu procurei sempre fazer estágio, bastante estágio, eu sempre fiz bastante estágio. E eu costumo falar que eu nunca tive férias no período de graduação, que as minhas férias eu aproveitava para poder fazer estágio. Ou é estágio em laboratório, é estágio em fazenda, então fiz bastante estágio. E na reta final da graduação, eu me apaixonei pela reprodução, né? E não reprodução de pequenos, reprodução de grandes animais. E eu fiz o meu estágio supervisionado na Embrapa Senargem, em Brasília, né? Recursos genéticos e biotecnologia. A minha monografia foi uma revisão de literatura sobre indução de ovulação em éguas. Eu mais para o final da graduação, eu fiquei mais vislumbrado assim com a reprodução. E acabou que no meio do caminho, após formado, eu não consegui de fato trabalhar com reprodução. Fiz alguns trabalhos pontuais, mas não tinha engrenado na reprodução. E aí trabalhei na área comercial, depois comecei a clinicar. E aí quando eu comecei a clinicar, eu já tinha consultório, cheguei a ter 2 consultórios e um deles virou clínica. E aí a clínica chamava Continental Pet. Ela surgiu em 2011 e foi até 2017. E nesse período de clínica, comecei a trabalhar com muita cirurgia, anestesia, e eu já operava e anestesiava, e aí eu senti necessidade de voltar a estudar, e aí fiz a pós-graduação do Qualis. E de lá para cá a gente continua estudando sempre, fazendo cursos, e no finalzinho do período que eu já estava pensando em vender a clínica por problemas pessoais, eu comecei a criação de cães. E quando eu comecei a fazer a criação de cães, eu tive a oportunidade de voltar a mexer com a reprodução. E aí, de fato, eu comecei a trabalhar com reprodução de cães. E nesse período eu fazia muita cesariana para criadores. Então, muitos criadores iam até a minha clínica, a gente fazia as cesarianas. E eu vi que tinha um leque de mercado aberto para a área de reprodução. Assim, no estado do Espírito Santo, pode se contar nos dedos os colegas que trabalham com reprodução, ou faz um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Então, o leque é muito aberto. E aí eu decidi entrar de cabeça de vez na reprodução de cães. Entendi. É bem interessante porque, às vezes, as pessoas têm uma concepção
de que você precisa já definir o que você quer fazer para o resto da sua vida durante a graduação, e que se eventualmente aquilo não der certo, oh meu Deus, acabou o mundo, talvez seja melhor abandonar a veterinária e fazer uma coisa completamente diferente. E a Não, gente não. percebe nos papos, né, que a grande maioria dos profissionais que estão bem colocados hoje em dia, passaram às vezes por alguns altos e baixos, tentaram uma área, viram que não era bem aquilo, né, e essa questão de pesquisar e de repente encontrar um nicho de mercado, né, no qual existe a necessidade de um profissional, e você conseguir abraçar essa área também é extremamente importante. Né, então a gente não precisa nascer já sabendo, já bem definido o que a Sim. gente quer fazer, né. Então, assim, ó, a volta que eu dei, né, para sair da graduação querendo mexer com reprodução, trabalhar com reprodução, e a volta que eu dei hoje, desde 2009, e a partir de 2016 que eu comecei de fato a trabalhar com reprodução, e hoje minha rotina é praticamente reprodução. Então, olha a volta que eu dei, né? Costumo sempre falar com os estagiários, as pessoas que, os estudantes, né, de veterinária que sempre me procuram, e oriento sempre de fazer bastante estágio em diversas áreas, porque a gente não sabe onde é que as portas vão se abrir, né? E a medicina veterinária tem infinito de possibilidades para a pessoa trabalhar, né? Então, pode ir para a área comercial, pode ir para clínica de pequenos, para clínica de grandes, laboratório, o universo é infinito. É isso, enquanto professora a gente reforça bastante também, mas existe uma tendência muito grande, né, do estudante já querer, entre aspas, se especializar ao longo da graduação e vivenciar mais aquela área que ele tem mais afinidade, que ele quer trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma insegurança atrelada a esse tipo de conduta, porque a pessoa quer saber o máximo possível daquela área, mas ao mesmo tempo ela não tem, como nenhum de nós tem, né, nenhuma Sim, sim. garantia de que vai conseguir realmente trabalhar naquela área. Você considera, então, que ter essa experiência em diferentes áreas acabou contribuindo para que você pudesse, né, começar a desenvolver o seu trabalho ali no início de carreira, né, abraçando as oportunidades que surgiam, para depois você ter esse direcionamento mais certeiro aí? Assim, na graduação, eu pensava em sair da graduação, ingressar no mestrado logo em seguida, e de repente fazer uma especialização fora, ou um doutorado sanduíche no exterior. Mas no meio da graduação eu acabei me tornando pai, eu fui pai no meio da graduação. Então, a gente, logo que formado, não, eu preciso trabalhar. Então, eu tive que abraçar as oportunidades que apareceram de imediato, né? E eu me senti, vamos dizer assim, não totalmente preparado, mas parcialmente preparado de atuar nas áreas que apareceram, porque houve esse preparo, né? Dos estágios, procurei ler muito, estudar muito, participar de bastante curso, congresso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, acabei de pensar aqui numa situação, porque é bem comum que a gente tenha mulheres com esse histórico, né, de terem se tornado mães e a partir daí terem que repensar a sua carreira em razão dessa nova condição. Então, às vezes, ter que adequar, ter que protelar alguns planos, porque vem uma criança, vem uma nova responsabilidade, a gente precisa de uma reorganização. Esse impacto, né, que se tornar pai teve no seu desenvolvimento profissional, como é que foi administrar isso? Porque é uma pergunta que normalmente a gente não faz para homens, né? Os homens se Sim, tornam sim. pais, mas essa pergunta sempre recai sobre as mulheres. Então, pela criação que a gente teve, que eu tive, né, eu me senti assim, obrigado em estar presente, poder proporcionar tudo de bom e do melhor para minha filha. Em termos de ser obstáculo para trabalho, não tive tanto obstáculo, porque acaba que a mãezinha tem que ficar com o filho em casa, e aquela questão do pós-parto, a dificuldade para a mulher eu acho que é muito maior do que para o homem, mas eu já assumi logo aquela responsabilidade de que teria que ir para o mercado de trabalho e proporcionar tudo de melhor para minha filha. E aí, por isso que eu acabei trabalhando na área comercial, com um laboratório chamado Clarion, vendia medicamentos para bovinos, e aí eu trabalhei em Minas, e aí a distância fez com que eu voltasse para o Espírito Santo. E aí, quando eu voltei para o Espírito Santo, trabalhei com área comercial mais voltada para pequenos animais, de estar mais próximo, mais presente, ver a minha filha crescendo. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, não tô me sentindo bem na área comercial, não é isso que eu quero, né? Eu quero colocar a mão no animal, quero clinicar, quero operar.
E aí eu comecei a pegar alguns plantões, aí apareceu a oportunidade de abrir um consultório. A reprodução de pequenos animais, ela é uma cadeira, entre aspas, relativamente recente, quando comparada, por exemplo, à reprodução de grandes animais. A reprodução, quando a gente pensa nos aspectos mais clássicos, né, a gente tem bovinos, aí acredito, né, que cronologicamente depois vieram os equinos, né, agora direcionou para outras espécies também, então pequenos ruminantes, por exemplo, bobalinos, e pequenos animais começou a surgir na época que eu estava na graduação, mais ou menos lá pelo ano 2000, isso começou a ficar mais em alta, né, começou a ganhar mais destaque. E aí hoje em dia a gente vê, né, realmente, o surgimento de vários profissionais que atuam nessa área e a importância até econômica, né, dessa atuação Sim, bem sim. mais direcionada, bem mais específica. Você acredita que as especializações nessa área, elas são, primordiais para que a pessoa possa atuar, ou você acha que a prática, né, diária ali já dá um bom embasamento para que você consiga ingressar e começar a atuar nessa área? Eu iniciei, como disse no início, atendendo os criadores com a cesariana, que era uma especialização que eu já tinha em cirurgia, já tinha minha clínica, já fazia cirurgias. Então, eu comecei a atendê-los com a cesariana. E aí havia necessidade de fazer um acompanhamento de ciclo estral, começar a fazer uma citologia vaginal para acompanhar o ciclo estral. E aí eu comecei a ler artigos, adquiri um microscópio e aí comecei a praticar. Mas não tem como você dar andamento ao processo, né, sem passar por cursos ou ter contato com profissionais que já trabalham na área. Então, eu comecei a fazer muitos cursos, né? Tem a Silvia Crusco, que é referência em reprodução de pequenos animais. Tem a Marilu Gioso. Na UVV mesmo, eu não sei se a Thaís Domingues está ainda lecionando na UVV. Ela é patologista, né? E ela sacava muito de neonato, que ela criava a raça Collie, né? Então ela gostava um pouco dessa parte de neonatologia, um pouco de reprodução. E eu me recordo que ela trouxe um curso para a UVV e veio um italiano, que era o Stefano Romagnoli, eu não sei pronunciar. E o Stefano veio, aí teve um módulo do curso que a Marilu Gioso ministrou, e, e desse período para cá eu sempre procurei sempre estar fazendo curso, estar interagindo com a turma da reprodução de pequenos animais. Então hoje eu converso com a Silvia, hoje eu mando mensagem para a Marilu. Então a gente tem essa conexão aí da turma que já trabalha com reprodução. Então, assim, só ir na prática e tentando fazer, eu acho difícil. Acho que tem que fazer curso, tem que se especializar, né, para poder a coisa funcionar legal. Porque o ciclo estral da cadela ele é muito particular em relação às outras espécies, né? Então, tem alguns detalhezinhos que muitas vezes só na prática a gente não consegue pegar. Essa questão da atualização constante é essencial, né? Principalmente quando você trabalha em áreas em que a inovação vem acontecendo de forma quase contínua, né? Eu fiquei pensando, né? Falei, é interessante porque quando a gente começa a acompanhar o trabalho de profissionais que atuam na área de reprodução de pequenos animais, a gente vê um destaque bem maior para cães. E com relação a Sim. gatos, como é que é essa área? Existe algum tipo de enfoque ali ou é uma coisa bem pontual? Então, eu posso dizer em relação ao mercado do Espírito Santo, né? Se você pesquisar a quantidade de gatis que tem no Espírito Santo, é muito pequeno, né? Eu conheço 2 ou 3 no máximo. Então, acho que por isso tem esse déficit ainda de profissionais que trabalham com reprodução de gatos, felinos em si. Eu conheço, a nível de Brasil, assim, umas 3 profissionais só que trabalham com reprodução de gatos. E eu creio que a questão do gato vem a crescer como a população de gatos tem crescido. Porque o gato, hoje em dia, muitas vezes a pessoa acaba adotando um gatinho, os gatos são castrados logo de início.
Então, a reprodução de gato, no momento, eu acho que tem esse déficit, mas não tem muitas pessoas necessitando da reprodução desses gatos. Mas eu creio que no futuro tem esse leque do mercado aí para poder estar atuando. E Vinícius, como é que é a sua rotina de trabalho, né? Você falou que mais de 80% da sua rotina hoje em dia é relacionada à reprodução. Quais são as atividades que você faz com maior frequência? Os pacientes chegam até você na clínica ou você vai aos canis fazer atendimento? Como é que é essa dinâmica da sua rotina? É, eu faço as duas modalidades, tanto atendimento no meu consultório como atendimento nos canis. E minha agenda funciona, eu só trabalho por agendamento, não tem como ficar sentado esperando, porque eu trabalho de acordo com a demanda. Faço muito monitoramento do ciclo estral de cadela, muitas vezes a gente pega cadela problema, que tem histórico aí de 4, 5 cios que não conseguem se tornar gestantes, então a gente tem que acompanhar essa cadela, tentar fechar um diagnóstico do problema em si para tentar solucionar. Hoje em dia eu faço ultrassom gestacional, então assim, eu fui trabalhando de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Eu comecei lá com a cesariana, depois acompanhamento de ciclo estral, exames andrológicos, espermograma, né? E chegou um momento, não, eu tenho que ter o meu ultrassom, não adianta eu ficar direcionando para ali e para cá, mesmo porque para decidir sobre a cesariana, a gente acaba verificando várias questões para poder decidir se a gente abre a cadela, se faz a cirurgia naquele momento ou depois. Então, o ultrassom tem me ajudado muito nisso. E aí, recentemente, adquiri um software para poder fazer o espermograma, para ter resultados mais fidedignos, número. E a última aquisição também foi uma máquina para dosar progesterona. Então, hoje eu não consigo acompanhar ciclo estral de cadela sem fazer a dosagem de progesterona. Só a citologia não estava me servindo. E aí você acabou, no final das contas, agregando ao seu próprio serviço todas aquelas especialidades que você precisava, né, todas aquelas análises, todas aquelas, né, formas de avaliação, para você poder oferecer um serviço mais completo. Então, ultrassonografia, quantificação de progesterona, a citologia vaginal, todas as leituras é você que faz? Eu De faço na lâminas, hora. tudo? Aham. Eu faço na hora. Faço a coleta no canal vaginal, faço a lâmina, aí eu levo meu kitzinho panótico, faço a lâmina na hora. Faço no canil, faço no consultório. E aí, para você fazer uma estruturação, né, e conseguir começar a adquirir esses equipamentos, porque aí você vai agregando mais coisas, né? Compra um microscópio, compra um ultrassom. Então, assim, são investimentos que você vai fazendo para agregar valor no seu serviço, Sim, né? sim. Lógico que você já tem um tempo de carreira, você contou a sua história, né? Que você passou por algumas áreas diferentes até chegar na reprodução e pousar na reprodução e começar a vir numa vertical dentro dessa área, Sim. né? Mas como você considera que é interessante o estudante já começar a ter essa visão até de uma estruturação financeira, né? Começar ali a, de repente, formar um fundo ali, né? Para poder adquirir equipamentos, no caso, né? Caso isso seja necessário para esse início de atuação. Como a pessoa pode fazer essa organização? Ela pode alugar um ultrassom, ou o ideal é comprar? Tem formas de financiamento? Como é que funciona isso? Então, tem uma colega em Minas Gerais, Belo Horizonte, que ela tá para se formar, ela está no 8º, 9º período e ela já trabalha como sinotécnico em Belo Horizonte. E aí ela estava questionando para mim o que ela poderia estar fazendo, né, logo que se formasse. E aí a dica que eu dei para ela foi o seguinte: você já está presente nos canis, como sinotécnico da 4. Eu acho que o básico para você começar a trabalhar com a reprodução, adquire um microscópio. Que com o microscópio ela vai conseguir acompanhar as cadelas fazendo a citologia vaginal, ela pode fazer na hora. Com panótico, não é um investimento tão alto, né? E ela consegue fazer o espermograma também. Então, assim, um investimento pequeno de um microscópio, kit panótico, você consegue fazer citologia vaginal e espermograma, tá? Meu primeiro microscópio era ridículo, era monocular, né? Eu comprei baratinho na época,
Aí passou um tempo, eu comprei um outro intermediário e agora recente eu comprei um outro bem melhor, né? Porque eu precisava de uma imagem mais apurada para o software que eu adquiri para fazer esse espermograma, fazer as imagens e jogar para o computador. Então, acho que começar devagarinho dá, né? E eu acho que o microscópio, o kitzinho panótico, já dá para fazer alguma coisa. Tá? Então, não é um investimento tão alto. Em relação, por exemplo, ao ultrassom, tem muito colega que faz ultrassom. Né? Então, você pega aquele colega que tem rotina com ultrassom gestacional e você faz o encaminhamento para ele. Não dá necessidade de ter ultrassom de imediato. Então, dá para começar a trabalhar com reprodução e devagarinho montando aí seus equipamentos. E você acredita que as clínicas que são especializadas em reprodução são uma tendência? Ou ainda é mais comum ser um serviço, como se fosse uma especialidade à parte que é oferecida dentro de um hospital veterinário, de uma clínica que atende outras áreas também? Eu acho que é uma tendência, porque acaba que as clínicas elas não vão só oferecer o serviço de reprodução em si, está abrangendo aí a obstetrícia, a neonatologia, que está crescendo assim, muito. Então, médicos veterinários e neonatologistas é uma tendência também. Então, pelo fato da reprodução não só ficar restrita à citologia vaginal e espermograma, né, pegar todo o processo, né, tanto de obstetrícia, neonatologia, eu acho que a tendência é realmente surgir clínicas voltadas para esse trabalho. Então, fale um pouco sobre o sinotécnico. A Granvita é uma fábrica de rações que já está há 29 anos no mercado e a ração super premium dela, que é a 4 Supreme, tem apenas 7 anos. E não é a primeira vez que eles me procuravam para trabalhar. Eles precisam de algum veterinário, zootecnista, alguém da área de animais, para ter penetração nos canis e prestar esse serviço de sinotécnico, né? Então, assim, acaba que é uma área comercial, então eu já venho com aquela bagagem da área comercial, mas o conhecimento de reprodução e a penetração nos canis. Então, há 4 anos atrás, eles entraram em contato comigo, mas na ocasião não teve como a gente juntar forças. E agora, no início do ano, eles entraram em contato de novo e acabou dando certo. Então, eu acabo ofertando o serviço de sinotécnico, né, mais ou menos como se fosse uma assessoria ao canil, né, em relação ao manejo nutricional. E a nutrição está inteiramente ligada ali à reprodução. Em relação à Liavet, a Liavet é uma empresa que é contratada pela indústria, tá? E aí vai testar as medicações nos animais e a Liavet ela vai fazer protocolos e gerar uma pesquisa em relação à utilização daqueles medicamentos. E como eu já trabalho com reprodução, eles precisavam testar alguns medicamentos em cadelas gestantes, né? Porque quando a gente pega medicamento de humano, lá na bula está descrito em relação às gestantes. E para medicação animal não tem isso ainda, e está sendo fomentado agora. Então, as medicações para animais vão começar lá, estando descrito o que pode e o que não pode para gestante. Então, a pesquisa vem justamente para poder analisar alguns medicamentos. E como eu já trabalho com gestante, a gente separa alguns grupos, né? E aí administra o medicamento e faz todo o acompanhamento que eu já faço, que é o acompanhamento pré-natal. Só que a gente copia tudo, as informações todas, para gerar os documentos e enviar para o Ministério da Agricultura. Rapaz, e quantas horas tem seu dia? Me conta. Eu tenho hora para começar e não tenho hora para terminar. Hoje, por exemplo, na hora que eu finalizar aqui com você, eu tenho que pelo menos fazer uns 20 laudos aí de ultrassom. Entendi. Essa rotina bem intensa, né, ela também tem que ser uma situação que a pessoa que quer atuar na área tem que estar disposta a encarar, né, Sim, saber que existem várias atividades, não necessariamente a pessoa vai agregar, né, todas as atividades que você desenvolve,
mas só de trabalhar com animal gestante, só de trabalhar com neonatologia, é uma coisa que não tem horário, né. Você não vai falar para a Não cadela: tem. "Não, não pare agora não, pô, espera mais um diazinho aí, espera chegar amanhã de manhã, 7 horas você entra na clínica". Não tem como, né. Não tem Então como. Tem que estar preparado para isso, disposto a isso, porque senão a coisa dá errado. Por exemplo, eu fiz uma dosagem de progesterona numa cadela que a progesterona bateu 20. E aí, assim, não tinha como não realizar a inseminação. E aí liguei pro dono da cadela, ó, tem que ir no seu canil agora. Pô, mas são 11 horas da noite, que horas que você vai chegar? Tem que ir, ou você não quer que a cadela se torne gestante. Então, tem que se abdicar aí de algumas coisas, tem que estar disposto a acordar de madrugada, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Final de semana, às vezes a gente acaba perdendo, final de semana não tem muito para onde fugir, não. e aí no caso de trabalho com cães, não existe, talvez, né, não sei, você me fala, muito uma sazonalidade do trabalho. Esse trabalho é distribuído ao longo do ano inteiro ou tem épocas em que isso fica mais intenso? Não sei, porque eu trabalho com grandes, né, então em grandes animais, assim, para algumas espécies a gente sabe que a reprodução é bem sazonal, né, equinos, ovinos, enfim. Com pequenos animais não tem essa sazonalidade ou tem? Não tem, é o ano todo, né? Ovinos tem, bovinos tem estação de monta, equino principalmente tem estação de monta. Para cão não, é o ano todo. E aí em termos de retorno financeiro, né, você acredita que agregar essas avaliações, né, você consegue um bom retorno, acaba sendo uma atuação interessante, porque a gente em geral não pergunta valores, né, porque muitas pessoas não ficam à vontade, não gostam de falar, mas é uma preocupação que o estudante tem, né. Mas quanto eu vou Sim. conseguir ganhar com isso? Qual é a expectativa salarial, enfim, né. Como é que funciona isso para você? Quanto tempo você considera, né, que você trabalhou até chegar em um momento que você falou: "Não, essa remuneração tá bacana aqui"? Eu tive, vamos dizer assim, altos e baixos, né? Como no Brasil o empreendedor sempre tem algumas dificuldades, então na época que eu tive clínica, eu tive, vamos dizer, no topo. Eu vendi a clínica, a questão da renda caiu bastante e hoje, trabalhando com reprodução, voltou também, mas não é o mesmo patamar da clínica, né? Ter clínica é a prestação de serviço, venda de produtos, então o faturamento era bem mais alto. Mas eu posso dizer o seguinte, na minha casa só tem eu como fonte de renda, minha esposa fica por conta da casa, das crianças, e eu consigo sustentar uma família de 3 filhos, todos 3 estudando em escola particular, né? Não vou ficar rico, milionário, mas dá para levar uma vida legal. Feriado agora a gente vai passear, então sim, dá para viver legal. É, porque esse parâmetro também é muito individual, né. Às vezes a pessoa acha E, que: "Não, só vou ficar satisfeita se eu me formar e ganhar R$ 10.000. Boa sorte para você", né. A gente tem que ir galgando aí uma isso, isso, escadinha até chegar nesse momento, né, nesse ponto. E isso. você oferece estágios para os estudantes? Então, quando eu tive clínica, tinha bastante estagiário, recebi bastante estagiários. Na reprodução, eu estou com uma primeira estagiária que iniciou no final do ano passado. E aí a dificuldade é porque muitas vezes eu não estou só presente no consultório. Eu tenho que rodar nos canis, né? Então, o estagiário tem que ter um horário mais flexível para poder estar indo, indo comigo até os canis. Difícil de ter, assim, 3 estagiários de vez, 2 de vez. Acho que um por vez dá para a gente administrar legal o tempo. E Vinícius, que você sugeriria então para um estudante que tem a intenção, que tem afinidade por essa área, né, em termos de formação? Você já sugeriu algumas coisas, né, fazer estágio em áreas diferentes, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas pensando na reprodução, que alguns estudantes às vezes pensam em fazer, por exemplo, especializações antes de terminar a graduação, né, começar a fazer uns cursos complementares. O que você acha que é interessante para essa área? Se eu tivesse me formando hoje na graduação, como na minha época eu não tinha olhos para a reprodução de pequenos,
correr atrás da turma de equinos, eu procuraria estágios em locais que ofertam o serviço de reprodução. Em São Paulo tem a Repropet, da Andressa, em Belo Horizonte tem a Reprovida, tem algumas clínicas aí voltadas para reprodução. E eu acho que um local mais interessante seria as faculdades, os orientadores, já que trabalham com a parte de reprodução de pequenos, eu acho que seria mais aproveitoso assim, né? A USP, a Unesp, a UFMG, tem uma turma aí que é voltada para reprodução de pequenos, eu acho que o estágio com essa turma seria bem interessante, bem legal. Fazer esses cursos que estão sendo ofertados online, né? Tem bastante cursos, por exemplo, dentro da neonatologia, a Fernanda Regazzi tem uma empresa chamada Neocovet, então ela oferta bastante curso dentro da neonatologia. Então, começar a estudar, se inteirar, tentar vivenciar aí com a turma que já vive a reprodução de pequenos, para ver se realmente é o que gosta, né? E uma questão que é interessante, eu acho, a gente ressaltar também, né? Mesmo trabalhando em uma área específica como a reprodução, é importante você ter um conhecimento de base de clínica geral, porque existem várias questões sistêmicas que vão interferir diretamente na reprodução. Com Então, certeza, esse com conhecimento certeza. também é bem importante, né? Às vezes o estudante já quer um direcionamento muito precoce ali, né, já começar a ficar focado só na reprodução, mas tem que lembrar de tudo aquilo, né, que é a base. Você comentou sobre a nutrição, né, que é parte do trabalho que você faz também, tem a questão da clínica geral, enfim, outras doenças que podem estar presentes ali, então tudo isso é bem importante, né? Então, é uma área que acaba englobando de tudo um pouco. Então, você tem que saber um pouquinho de clínica, um pouquinho de nutrição, então, manejo, principalmente, manejo dentro do canil. Então, tem que se inteirar de tudo um pouco. Vinícius, muito obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar a sua história com a gente, contar um pouquinho aí da sua trajetória. É muito bacana ver quantas coisas você faz, fiquei impressionada. Falei, meu Deus do céu, gente, quantas horas tem esse dia? Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!